Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos. Nessa quinta-feira, o Fluminense só joga no domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Jogo fora, com a obrigação de pelo menos pontuar para não se ver numa situação desesperadora de vez, né? Para continuar respirando no CTI. O empate não seria um resultado trágico, não, seria aceitável. Mas, enfim, o assunto que eu quero bater um papo com vocês hoje, tá? Vai ser só esse assunto aqui nesse vídeo. É um negócio que já está rolando aí pelas redes sociais. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa, né? Torcedor, zoando, meme. Flamengo joga contra o Criciúma na penúltima rodada, só na semana que vem. Jogo em Criciúma, que obviamente interessa diretamente ao Fluminense. O Flamengo vai entregar? O Flamengo vai facilitar ou não vai? Tá certo? Não tá certo? É imoral? Não é imoral? Vou dar a minha opinião. Sem clubismo, sem hipocrisia e sem mimimi. Eu prometo. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC, para você tricolor ou não que está aqui comigo para assistir esse conteúdo. Se inscreve no canal se você curte o meu trabalho. Já somos quase 60 mil, falta você. E deixa o like, já vou falar agora, mas no fim vou pedir de novo, deixa o like se você puder, se você curte o meu trabalho, tanto a inscrição quanto o like são gratuitos. Então vamos lá, gente. Flamengo não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro. Né? Flamengo já está classificado para a Libertadores do ano que vem como campeão da Copa do Brasil. No máximo, né, muda uma coisinha ali ou outra de premiação na colocação, de acordo com a colocação dele no fim do campeonato. Aí tem realmente uma diferença de premiação, mas é só isso. Afora isso aí, o time está de férias. Vai pegar o Internacional no fim de semana, o Flamengo já não tem chance de título, o Inter ainda tem, o Fortaleza ainda tem, ambos com chances pequenas, Palmeiras com uma chance maior e o Botafogo é o favorito nesse momento ao título brasileiro. Então o Flamengo não tem nada o que fazer mais no brasileiro a não ser cumprir a sua tabela dos jogos que restam. Semana que vem pega o Criciúma, em Criciúma. Criciúma, adversário direto do Fluminense, que arrancou um empate no Maracanã. E, claro, o Criciúma precisa desesperadamente da vitória contra o Flamengo. E aí já surgiram aí as piadas, as brincadeiras óbvias, normais, absolutamente previsíveis dos torcedores, principalmente do Flamengo, nas redes sociais. Entrega, Flamengo! Musiquinha com letra alterada, cânticos da torcida do Flamengo alterados para o Flamengo entregar o jogo para o Criciúma, esse tipo de coisa. E aí já está a discussão rolando, né? Ah, não pode, entregar não pode jogo, porque isso é imoral, isso não faz parte do futebol. Vamos lá, minha opinião, tá? A minha opinião eu tenho que dar e eu não fico aqui dando voltinha, né? Sendo politicamente correto, falando o que seria mais adequado. Não, eu falo o que eu sinto e o que eu entendo que seja a realidade do futebol. Gente, o Flamengo tem obrigação de ganhar do Criciúma? Não tendo mais nenhum interesse no Campeonato Brasileiro? Primeira resposta é não. Definitivamente não. O Flamengo não tem obrigação sob nenhum ângulo, sob nenhum aspecto. Você pode falar, o Flamengo tem obrigação. Não tem obrigação em relação a ele, não tem obrigação moral, porque ninguém tem obrigação de ganhar do outro. Você tem obrigação de jogar. Né? Se você tiver um jogo marcado, você tem que ir lá e jogar. Vou um pouquinho além. Porque o Criciúma pode ganhar o jogo com o Flamengo jogando o máximo que ele puder. O Criciúma pode ganhar o jogo. Mas o Flamengo tem obrigação de fazer o seu esforço máximo contra o Criciúma? Não. O Flamengo tem obrigação de fazer o que for melhor para ele. O Flamengo tem obrigação de entrar em campo, jogar decentemente, mas jogar com o empenho da forma e com a escalação que lhe convier. Que lhe for conveniente. O Flamengo tem a obrigação de correr pelo Fluminense? Vocês estão de brincadeira, né? Qual é o tricolor realista, honesto, que vai dizer o Flamengo tem obrigação de entrar em campo e fazer o melhor jogo que puder, porque tem outros times interessados? Vou fazer uma pergunta antes de eu concluir, né, de eu ir para o desenvolvimento do meu raciocínio. Se fosse o contrário, se fosse o Fluminense enfrentando um rival, um concorrente do seu maior rival. Se fosse o Fluminense enfrentando o Criciúma, com o Flamengo correndo risco de rebaixamento
e uma vitória do Criciúma botaria o Flamengo numa situação muito pior. Você, tricolor, torceria pelo Fluminense ou torceria para o Criciúma ganhar do Fluminense? Você faria questão do Fluminense vencer o jogo? Ou você ficaria feliz se o Fluminense fizesse uma atuação mediana? Ganhou, não ganhou, tá tudo bem. Porque eu acho que é isso que vai acontecer. Primeiro eu quero dizer que confio plenamente, acredito e sei do profissionalismo dos jogadores do Flamengo e de qualquer outro clube do Brasil, até que me provem o contrário. Então o Felipe Luiz, principalmente Felipe Luiz, é um cara que tá mais do que na cara, que tem muito caráter. E, obviamente, não acredito que ele vai chegar no vestiário e falar, gente, vamos perder hoje. Não vai acontecer isso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você querer que o Flamengo entre em campo para jogar a vida dele. Não vai jogar e não tem que jogar. Não tem obrigação nenhuma. A cagada, o buraco onde o Fluminense se meteu, desculpem, é responsabilidade do Fluminense, do presidente do Fluminense, dos dirigentes do Angione, do Fred, que já foi embora, do seu Fernando Diniz, que já jogou o Fluminense nesse bueiro sem fundo, do Mano Menezes, que não está conseguindo tirar de uma forma definitiva, dos jogadores, quase todos, dá para ter uma ou outra exceção, mas está todo mundo no bolo. É deles a responsabilidade. Ou alguém, de uma forma séria, que agora transferir a responsabilidade para um outro time, para um rival. Alguém em sã consciência quer realmente esperar que o Flamengo vai ser o time que vai salvar o Fluminense do rebaixamento. Mais do que isso, alguém acha que é decente esperar isso do Flamengo? O Flamengo tem que jogar por ele. E de acordo com os interesses dele. Tá cheio de jogador pendurado. Vão jogar contra o Internacional. A chance do Flamengo jogar contra o Criciúma, cheio de desfalques, os jogadores que levem o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, é real. Ah, vão botar o sub-15, o fraldinho, o sub-17. Nem precisa disso. O Flamengo deve jogar com alguns reservas, independentemente de querer escalá-los ou não. Porque tá cheio de jogador pendurado, repito. Então, gente, vamos parar de hipocrisia, né? Vamos parar de mimimi. Eu sei que não é todo mundo, mas o Fluminense não tem que depender do Flamengo. Os dois são inimigos no futebol, esportivamente, não é de hoje, é desde que nasceram. São os irmãos Karamazov, de Nelson Rodrigues. O Fluminense nunca vai querer ajudar o Flamengo. E o Flamengo nunca vai querer ajudar o Fluminense no âmbito esportivo. É claro que a gente está falando disso. E isso faz parte da rivalidade sadia, e isso que bota o tempero no futebol. É por isso que você quer sempre ver um Fla-Flu. É por isso que o rubro-negro também quer ver sempre um Fla-Flu. É por isso que os rubro-negros detestam o Fluminense, detestam os tricolores e vice-versa. Porque eles são adversários, porque eles são rivais, porque o Fluminense está careca de ferrar com o Flamengo e vice-versa. Vocês acham normal, né, ou realmente realista que o Flamengo vá se empenhar ao máximo porque o Fluminense tem interesse no jogo? A chance de acontecer o contrário é muito maior, embora eu não acredite nisso. Acho que o Flamengo vai jogar o seu jogo normal, né, desmobilizado, de férias, sem entregar o jogo, mas ao mesmo tempo sem se esforçar demasiadamente para ganhar o jogo. Então a tendência, com o Flamengo jogando desmobilizado, a tendência é que o Criciúma ganhe o jogo. Entregando o Flamengo ou não. O Flamengo vai fazer um jogo morno, comum e provavelmente sem todos os seus titulares. Futebol, gente, é assim. Futebol não é utopia. Isso existe no futebol desde que o mundo é mundo. Ano passado o Fluminense foi lá e ganhou do Santos na Vila Belmiro de 3-0 e ajudou o Vasco a não cair. Bom, tudo bem. Ok, esse tipo de exemplo existe também. O Flamengo pode chegar lá em Criciúma e ganhar o jogo do Criciúma. Como eu falei, não acho que o Flamengo vai entregar o jogo. Só acho que ele vai jogar com certo desinteresse. E é normal, porque é isso que manda a realidade dele atual. Ele não tem que jogar por ninguém. Tem que jogar por ele mesmo. Se conseguir ganhar jogando o seu futebol lá normal, tudo certo. Como o Fluminense ganhou ano passado, salvou o Vasco e ajudou a rebaixar o Santos. Mas são muitos os casos em que o contrário já aconteceu. Flamengo e Bahia em 96, né? Dizem que o Flamengo entregou em São Januário. Não sei se entregou. Chegou a botar a bola na trave, inclusive. Calcularam para acertar a trave. E o que falar de 2012, quando o Fluminense ganhou do Palmeiras lá em Barueri e foi campeão? O Palmeiras entregou, o Palmeiras fez corpo mole. Fez mesmo? Tem como provar? Eles não queriam ajudar o Corinthians. Mas quando o Fluminense se beneficiou disso, ficou todo mundo quieto, calmo. Não, faz parte. Não, faz parte mesmo. Eu também acho que faz parte.
Não sei se o Palmeiras entregou, não sei se o Flamengo entregou em 96, não sei se vai entregar contra o Criciúma agora. Futebol é jogado dentro das 4 linhas. Tem um time muito mais interessado que o outro, esse time muito mais interessado tende a ganhar o jogo. Então, para mim, se acontecer vitória do Criciúma contra o Flamengo, vai ser 0 surpresa. De mim, não esperem mimimi nem chororô. E para fechar, quero dizer para vocês o seguinte, um fator adicional em relação a isso. Quem é que quer ficar na primeira divisão graças ao Flamengo? Qual é o tricolor digno, né, com vergonha na cara, que quer ficar na primeira divisão graças ao Flamengo tirar ponto do Criciúma? Porque eu não quero. Já vou dizendo logo. O Fluminense tem 3 jogos pela frente, gente. Tem 9 pontos a disputar. O Fluminense não precisa de vitória do Flamengo. A rigor, se for um time com culhão, com dignidade, com noção e consciência do tamanho que tem, da responsabilidade que tem, ganha 2 jogos e está resolvido. Não é aquela situação de última rodada em que você já perdeu o seu jogo e se o teu rival não conseguir um pontinho, você cai para a segunda divisão. Não. O Fluminense tem 3 jogos pela frente. Tá difícil acreditar. Eu tenho muita dificuldade em acreditar. Mas se ele fizer a sua parte, não cai. Independentemente se Vasco vai ajudar Flamengo, Botafogo. Independente disso. Ou vocês querem ouvir uma piadinha pro resto da vida, do tipo Enervalência que deu o título para vocês? Essa piadinha que vocês querem ouvir agora, refeita, foi o Flamengo que evitou que vocês caíssem? Ou aquela piadinha lá que remete a 2013? Falsa, é óbvio, mas é uma piada, né? Acaba virando uma zoação. Foi a Portuguesa que salvou você. Vocês querem ouvir esse tipo de piada? Ou você quer que o Fluminense se salve pelas próprias pernas? Pelo seu próprio mérito? Eu prefiro assim. Ou será que o Fluminense vai passar a ser o time do chororô? Sem chororô, gente. Sem chororô. Cumpra o seu papel, faça a sua parte, para não precisar do seu maior rival. Não é muito melhor? Eu acho. Sem hipocrisia e sem clubismo. Flamengo, faça o que for melhor para você. Fluminense, se vire, assuma as suas responsabilidades. Concorda? Discorda? Larga o like e comenta aqui. Um abraço, valeu.